Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus, no ministério da palavra. Pedimos, Pai, e a Ti, Senhor Jesus, que estejam nos conduzindo, nos orientando, nos capacitando, através do Santo Espírito, para edificação, exortação e consolação dos irmãos aqui presentes. Pedimos a sua direção, nosso Senhor e Salvador Jesus, e te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui para sermos alimentados pela sua maravilhosa palavra. Te agradecemos, Pai, e a Ti, Senhor Jesus, no tão precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, porque eu cheguei aqui na sexta-feira, mas sábado nós tivemos uma reunião ontem, e já duas pessoas me perguntaram sobre o mesmo assunto. Vieram perguntar como que eu entendia isso e tudo mais. Como tem bastante visitante, deixa eu explicar que eu não sou daqui dessa Assembleia, eu sou de outra cidade. E quando eu visito, às vezes pergunto porque eu estou há mais tempo reunido desse modo, mas não existe nenhum sentido de que eu sou aqui um pastor ou um que está dominando ou que está ensinando e que ninguém sabe, não é nada disso, né? Eu estou no mesmo nível que vocês em termos de compreensão. Cada vez vocês vão ver que vocês sabem menos da palavra de Deus, né? Não penso que vocês vão cada vez saber mais, vocês vão saber mais, mas sempre parece que está faltando mais, porque a palavra de Deus é completa e ela tem uma abrangência que não preciso nem falar, né? Mas o assunto que me perguntaram, e é um assunto que não é só aqui, todo lugar que a gente visita vem a pergunta, porque é o assunto que é a pedra de tropeço em toda a cristandade hoje. Eu estou me referindo a duas coisas: soberania de Deus, responsabilidade do homem. Ou seja, nos meios teológicos, calvinismo e arminianismo. Calvino era um pastor, um cristão, e ele veio com essa teologia da soberania de Deus, e Armênio era um outro que veio com uma teologia, né, que analisa a palavra de Deus do ponto de vista da responsabilidade do homem. Sempre que na palavra de Deus, e as duas estão na palavra de Deus, essas duas coisas estão na palavra de Deus, tem a soberania de Deus. Deus é soberano. Evidente, eu vou mostrar as passagens que falam sobre a soberania, algumas que eu vi sobre a soberania e outras sobre a responsabilidade do homem. O duro é que quando você começa a criar na sua cabeça pensamentos de como resolver e conciliar duas coisas que aparentemente são contraditórias e estão na palavra de Deus, você só tem uma chance de conciliar tudo, se você não entende. Anula uma das duas e segue uma. Mas isso nós não podemos fazer na palavra de Deus. Eu não posso falar que Deus não é soberano, mas nem posso dizer que o homem não é responsável. Como fazer então? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós estamos com os nossos corpos caídos pelo pecado de Adão, nós estamos limitados. Limitados ao quê? Ao tempo. Nós temos começo, meio e fim na nossa vida. Não é verdade? Por quê? Com o pecado de Adão, entrou a morte. E a morte passou para todos. Por isso que todos nós morremos, né? É o que todo mundo aqui... eu sempre falo essa frase de Benjamin Franklin, que ele falava: duas coisas são certezas na vida de todo mundo: pagar imposto e morrer. Então isso é verdade. Ninguém vai escapar disso. Porém, quando nós nos deparamos com um assunto desse, que envolve não pagar dívida ou não, mas coisas que a palavra de Deus mostra que existem, mas que parece que se conflitam, nós temos que parar e pensar: nós somos limitados pelo tempo, nós não sabemos o futuro, o que vai acontecer.
estamos no presente aqui e o que conseguimos assimilar do presente é diferente de um para outro. Basta sair daqui e eu perguntar um por um o que foi falar na reunião, cada um vai dizer um aspecto do que foi falado. Mas toda a reunião ele vai conseguir repetir, entendeu? Porque nosso cérebro trabalha assim. Ele não trabalha com toda a informação ao mesmo tempo e consegue guardar tudo, porque se fosse fazer isso ele ficaria tão ocupado que nenhum computador conseguiria resolver isso aí, entendeu? Então o cérebro seleciona as coisas. Por isso que mágico tem sucesso. Ele faz com que ele sabe que o seu cérebro se distrai com outras coisas, então, para não distrair, ele bloqueia algumas, ele usa aquela que você bloqueia e é ali que ele faz a mágica. Mas não vamos entrar nesses detalhes de mente, porque é difícil. Eu quero falar do tempo. Nós somos limitados ao tempo. Somente quando formos ressuscitados e nossos corpos transformados, recebemos, se porventura eu morrer antes da vinda do Senhor, eu vou ressuscitar, meu corpo vai ser transformado, o meu próprio corpo, e então eu vou estar agora apto a receber, com um corpo já que não vai mais morrer, o nosso próprio corpo, assim como o Senhor Jesus hoje está com um corpo nos céus e eternos. E vamos então poder estar aptos a receber entendimento de tudo que é isso, porque o tempo já não vai fazer mais efeito nenhum para nós. Nós ultrapassamos o tempo. Mas enquanto nós não fazemos isso, vamos ter dúvida. Então o que eu aconselho? Você não precisa, pelas coisas que não sabe, anular as que já sabe. Quem recebeu até agora, continua, e no seu devido tempo Deus vai esclarecer, se tem dúvida. O problema é quando nós pegamos essas ideias e fazemos, vou ter que selecionar uma delas para seguir, que é o que fizeram, que é essas grandes divisões que tem em nós. Por quê? O que implica uma e outra? Então vamos ler os trechos e dizer o que cada uma dessas ideias traz. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 6, esses 4 trechos que nós vamos ler diz respeito à soberania de Deus. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, os versículos de 37 a 44. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Também vamos ver em Romanos 9, Romanos 9, dos versículos de 10 a 24. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadece-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo me levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizesse assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Mais um, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Existem outros trechos, outros versículos que, indireta ou diretamente, mencionam que essa primeira parte da soberania de Deus, mas esses são os mais, assim, eloquentes, né? 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós vemos aqui nesses trechos que existe sim uma eleição. Deus elege quem quer. Isso é o que eles chamam de a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a sua criação. Ele criou e ele elegeu. Muitos interpretam errado isso, pensando assim, bom, ele criou uns para a honra e ele criou uns para a desonra. Não. Ele criou todos em Adão para que fossem no Éden a imagem e semelhança de Deus e que no Éden, como criação, ele dominasse sobre a criação de Deus, os animais, é ele que nomeia, né? Vocês veem em Gênesis, quando começa a falar da vida de Adão, no paraíso, ele vai dar nome aos animais, às aves do céu, aos répteis, e ele toma conta do jardim. Ou seja, ele tinha uma responsabilidade, onde a única coisa que Deus pedia para ele, todos os frutos comereis, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse não tocarei, não comereis. E o homem fez isso. Então ele caiu dessa posição que Deus tinha colocado, mas ele não perdeu a responsabilidade por causa disso. Ele não é agora, bom, já que ele caiu, já não tem mais responsabilidade. Tem sim. É a mesma coisa dizer, bom, já que você matou alguém, você já não tem mais responsabilidade porque você já pecou mesmo, já caiu mesmo. Não, a responsabilidade continua. E por mais vezes e mais vezes que se faça, não torna a sua responsabilidade menor. Hoje em dia, o mundo do jeito que está indo, nós estamos vendo que a tendência é ter essa ideia de que, já como ele é irrecuperável, nós não podemos nem mais prender esse cara, porque já não tem jeito. Não é assim. Ele continua responsável, nem que ele tenha que sofrer uma pena de 200 anos, ele não vai viver 200 anos, mas ele tem que entender que o que ele fez já era para cobrir 200 anos de vida, ele tinha que parar com isso. Ele tem a responsabilidade. Porém, como criação no Éden, Deus criou para que ele fosse governar sobre as coisas que tinham aqui, os animais, as aves, tudo mais, né? Inclusive os frutos, tudo. Pensando nisso, então ele fala, bom, agora eu vou falar o que é o calvinismo, o modo de pensar. O que acarreta em pensar assim e falar, bom, então esse é o modo como nós temos que pensar. A nossa fé tem que ser baseada na soberania de Deus. Bom, se é na soberania de Deus, por que eu vou ficar perdendo tempo de pregar o Evangelho?
se o homem é eleito antes mesmo de nascer? Por que eu vou ficar falando essas coisas? Se independente do que eu falar, e se ele foi eleito para perdição? Ah, mas onde que está escrito isso? Nós lemos ali, a tradução nossa não é tão correta assim, mas fica bem claro. Vamos voltar em Romanos, que fala sobre isso aí, para vocês entenderem do que eu estou falando. Romanos 9, né? No versículo 22, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, aqui se preparados, não é por Deus, esse preparados no tempo do verbo no original, não tem o sujeito, ele é indeterminado quem se preparou. Na realidade, se eles vasos de ira, eles se prepararam para isso. Eles escolheram isso. Isso nós vimos claramente logo após a queda de Adão, dos seus filhos, um escolhe um caminho, outro escolhe outro. Abel escolheu oferecer o sacrifício conforme o seu pai tinha ensinado, porque, certeza, Adão, tendo visto o que Deus fez depois que ele caiu no Éden, ele entendeu que não adiantava se cobrir com folhas do mundo caído que ele tinha para cobrir a sua nudez. Era necessário que tivesse peles de um animal para cobrir, que é o que Deus fez. Ele pegou as peles, logicamente teve que matar o animal, derramou sangue. Ele já estava pronunciando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E tenho certeza, Adão viu isso, entendeu isso e falou para os filhos, o sacrifício para Deus tem que ter sangue, senão não funciona. E Abel foi e fez isso. Caim, por outro lado, que sua profissão era de cuidar, de plantar e tudo mais, ele era um agricultor, por assim dizer, né? Ele pega, mas eu vou oferecer o melhor do fruto da terra. Mas quem pediu isso? Foi o que Deus pediu? Não. Ele escolheu oferecer o que seu coração queria oferecer. E Deus nunca deixou na nossa escolha essas coisas. Deus sempre não. Quando se trata de sacrifício, de lugar onde adorar a Deus, ele sempre foi específico. Onde eu falar e do modo que eu fizer. Leiam o Êxodo, por exemplo, leiam a lei sendo traçada, que tem detalhe por detalhe do tamanho do templo, do lugar de adoração, e fala, e guarda que faça conforme exatamente o que eu expliquei. Ele fala para Moisés. E era assim que tinha que ser. Não era, eu prefiro entregar algumas frutas como sacrifício. Não, Deus não tinha pedido isso. Então já nós vemos que a responsabilidade já teve um que foi para um lado e outro para o outro. Entendeu? Abel era justo, Deus aceitou, e Caim não. Não foi Deus que preparou Caim para fazer isso. Ele fez, na sua responsabilidade. Adão caiu, e com isso ele trouxe a morte para todos, então todos nós, na nossa responsabilidade como criação de Deus, temos que entender que nós temos que nos reconciliar com Deus. Mas a consciência do homem, conforme vai passando o tempo, ela vai se cauterizando e ele vai permitindo as coisas a um ponto em que ele fala, bom, eu fiz tantas vezes isso que eu já não tenho mais condenação, eu não vejo mal nenhum fazer o que eu faço. Quantas pessoas que você prega o evangelho, mas eu não sou pecador como você fala que nós somos, não. Eu sou bom. Não tem isso. Não tem um homem falando isso hoje. Foi a decisão que ele tomou. Ele está se preparando para a condenação. Ele está se fazendo um vaso de ira. Mas Deus tem paciência, está dizendo aqui. Ele suportou com muita paciência esses vasos. E ele suporta até hoje. Porque o Senhor Jesus veio fazer o quê? É a próxima parte que nós vamos falar, que é a responsabilidade. Mas voltando então no calvinismo, ele fala, como isso é assim, então não se prega o evangelho, não precisa pregar o evangelho. Então ele pega uma coisa que é a palavra de Deus e usando o seu raciocínio para conciliar com uma coisa que era conflitante, ele fala, não,
vamos esquecer um pouco a responsabilidade e eles só focam na responsabilidade, na soberania de Deus. E com isso eles erram. Por quê? Porque eu não posso anular uma parte da palavra de Deus porque a outra parece ser mais importante. As duas estão aqui. Como eu vou reconciliar isso? Agora vamos ler mais alguma coisa sobre a responsabilidade do homem em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 16 a 19, ou 18. Porque Deus amou o mundo, acho que todos conhecem esse versículo, né? Não dá para nem precisar ler aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é alguns. Deus deu o seu Filho para todos. Não deu para alguns, não deu para os eleitos. Porém, nós sabemos que ele levou na cruz o juízo sobre os pecados daqueles que vão crer nele. Como isso? O tempo não existe para Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Se eu tivesse esse conhecimento, eu podia pregar o evangelho sabendo para quem que eu ia pregar. Mas eu não tenho. Nós somos limitados. Então eu prego o evangelho. Não é porque a eleição não existe que eu não vou pregar o evangelho, porque eu duvido que eu possa limitar no que Deus é possível de fazer. Se eu falar que Deus não pode salvar o que foi eleito para a perdição, que eles dizem, né, no calvinismo, eu estou limitando Deus. Estou falando, não, Deus só pode, se ele falou que isso aqui acabou. Não. Deus, ele quer que o pecador, que todos venham ao arrependimento. Não quer que nenhum se perca. Então, ele vai falar, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não está falando do mundo dos eleitos, ele está falando do mundo. Isso aqui não é soberania, isso aqui ele está falando de uma responsabilidade aqui. Deus enviou o seu Filho, o que você vai responder para isso? E versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, que está dizendo aqui, já está condenado. Existe, inclusive, uma ideia de que quem não crê vai ser condenado porque não creu. Porque uma vez que Jesus morreu pelo pecado de todos, agora só quem crê é que não é condenado. Quem não crê é condenado. Se fosse isso a obra de Cristo, ela é uma obra condenatória. Mas aqui diz claramente, ele não veio para condenar o mundo, não é para salvar o mundo. Quem não crê, continua do jeito que está, já condenado, porque nós já fomos condenados quando Adão caiu. Mas Deus provou seu amor para conosco, enviando seu Filho para morrer por todos. Ou seja, quando ele preparou aquelas bodas que ele prepara naquela parábola, ele prepara, a mesa estava farta. Cadê as pessoas? Não vieram, foram convidados. O que ele faz? Vai lá, sai lá fora, pega os mendigos que estão na rua, pega tudo e traz para dentro. E eles vieram. Eles vieram. O que significa isso? Que ele saiu e convenceu as pessoas a entrarem. Isso não é soberania, isso daí é a responsabilidade dos que estavam ouvindo. Os que foram convidados não quiseram, ele convidou outros. Ele foi buscar outros e pôs lá dentro. E tinha para todo mundo a mesa. Dava para os que eram convidados porque não eram convidados. Porém, Deus não quer marionetes. Ele quer homens responsáveis que falam sim ou não, entendeu? Mas a ideia que vocês vão ver depois agora do arminianismo, né? Romanos 2, 6 a 16. Romanos 2, 6 a 16. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção.
mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Versículo 15, consciência do homem. E os pensamentos, ele tem essa responsabilidade diante de Deus. E 1 Pedro 4, versículos 5 e 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse também aos mortos, não é que ele foi lá no inferno pregar para os mortos, como existe uma ideia também. É esse que agora estão mortos, ele pregou. Os do passado, ele pregou também o Evangelho e prega agora para os que estão vivos e para aqueles que vierem até a vinda dele, ele vai ser pregado o Evangelho. Então, não é que Deus enviou seu filho ao inferno para pregar para as almas que estavam, porque, diga-se de passagem, pode chocar muita gente isso que eu vou falar, mas é a verdade que está na palavra de Deus. O inferno hoje está vazio. Tá? Não tem ninguém no inferno ainda. Porque o inferno vai ser inaugurado pelo anticristo e pela besta. Se eu posso dizer de inauguração. Mas eles vão ser as primeiras criaturas que vão ser lançadas. E depois disso, no final do milênio, quando vier o juízo final, todos os que morreram em seus pecados sem ter crido em Cristo como Salvador, vão ressuscitar para juízo e condenação. E vão ser lançados juntamente com Satanás e seus anjos no lago de fogo de enxofre. O lago de fogo de enxofre é o inferno. Muitas vezes a confusão existe porque na palavra de Deus eles misturam a palavra Hades, eles confundem a palavra Hades com o inferno. O Hades não é o inferno, o Hades é uma condição em que o espírito e a alma estão fora do corpo. É quando o homem morre. O espírito e a alma não morrem quando o homem morre. Elas deixam o corpo vai se decompor, e é por isso que ele tem que ser transformado quando for ressuscitado, porque está decomposto. Não existe mais o corpo. Você vai lá, depois de alguns anos que se enterrou alguém, só tem os ossos, e depois de muito tempo nem os ossos não tem mais nada, né? Mas vai ser ressuscitado e Deus sabe como fazer isso, nós não vamos entender isso nunca. Mas, voltando então à responsabilidade, o arminianismo, lendo essas passagens, falou, bom, se existe a responsabilidade, então não existe eleição, eu tenho que pregar para todo mundo. Não, aí já está indo além do que a palavra fala. Porque ela fala que existe uma eleição. Porém, com a responsabilidade do homem, se eu achar que eu tenho que pregar porque eu tenho que salvar as pessoas, então quem salva sou eu, e não Cristo. Ou Deus na sua soberania. E não é assim. Então qual é o moto que ele fala, o motivo, o que move os arminianistas? Prega o evangelho o tempo todo, é só pregação do evangelho, sai, prega o evangelho e sai, fica na praça e na reunião é pregação do evangelho, não tem outra coisa. Eles parece que esquecem a segunda parte da eleição, mas nenhum de nós vai chegar nos céus e falar, puxa vida, eu pensei que eu não fosse eleito. E não é, Deus sabe tudo.
O irmão deu um exemplo para a gente entender o que é eleição e o que é a responsabilidade do homem, o que é a soberania. É como se você tivesse que passar de um lado para o outro e tivesse uma placa assim, céu. Você olha lá, aqui é o caminho para entrar no céu. É o céu? Eu quero entrar. Ou eu falo, não, eu não quero ir para o céu. Mas eu que falei quero ir, o outro falou não, eu atravesso e entro no céu. Porque eu estou vendo o que está escrito, é pela fé em Jesus Cristo, eu entro. Quando eu viro para trás, atrás da placa que estava escrito céu, eu vejo escrito, você era um eleito. Do lado de cá eu não vejo que eu era eleito. Mas eu quis ir, e para trás estava escrito, você é um eleito. Deus sabe, não sou eu que sei. Então ninguém aqui hoje vai poder ter a capacidade de dizer quem é eleito e quem não é. E nem eu vou poder dar desculpa de falar, bom, eu não sou eleito, então tanto faz. Se eu for eleito ou se eu não for, vai ser o que Deus quer. Não é assim. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, eu como evangelista, eu tenho que pregar, sim, o evangelho da salvação pela graça e, no final, falar, por isso, diante de tudo que foi exposto, arrependei-vos. Ou, diante de tudo que foi exposto, receba Jesus como Salvador. É uma responsabilidade dos ouvintes. Se o ouvido está aberto ou não é outra história. Como eu não sei, eu saio semeando. Eis que o semeador saiu a semear. E é o Senhor Jesus. Ele está buscando o homem. Outro exemplo, porque o tempo já terminou, mas outro exemplo que nos orienta, pelo menos, para entender isso. É como se uma locomotiva é a nossa fé. E nós temos os dois trilhos, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se você quiser consertar a coisa na sua cabeça, de colocar, como é que eu vou fazer essas duas coisas se juntarem para ter, dá para entender, para ter senso do que eu estou falando? Se eu juntar esses dois, o trem não anda. Não tem jeito, porque eles andam paralelos, e essa é a função. Soberania de Deus, responsabilidade do homem, andam juntos, paralelamente, até o infinito. E vai continuar assim. E se eu tenho o entendimento de que as duas coisas existem na palavra de Deus, eu não preciso nem ir para um lado, nem ir para o outro, mas manter, pensando nas duas coisas, que é Deus que sabe todas as coisas e que eu sou limitado, eu continuo indo para frente e a nossa fé nos leva. E talvez, se não nessa vida, né, com certeza na vida futura que teremos transformados, nós vamos entender tudo isso. Mas agora, o que eu peço, o que é pedido para nós, as coisas que você não entende, não pense que Deus é o culpado, ou que Deus é infiel, ou que Deus é injusto de salvar alguns e não salvar. Por que não salvar todos, então? Falam os calvinistas. Se não existe, por que não salvar todos? E isso aí além do que está escrito, porque não é isso que está escrito. O que está escrito na palavra é que existe a soberania de Deus. Ele é soberano sobre a sua criação. E existe a responsabilidade do homem, porque Deus o criou. E criou ele com uma consciência, e com sentimentos e pensamentos. Se ele quiser continuar no caminho dele, ele vai continuar. Porém, somente Deus sabe todas essas coisas. Então, eu sei que é difícil de explicar e de se entender isso, e eu não espero que vocês entendam, porque nem eu entendo bem isso. Porque eu sou limitado como cada um de nós é. Mas entenda apenas isso. Eu não posso descartar uma para receber a outra. Verdade. As duas estão na palavra de Deus, e apesar de parecerem conflitantes, é conflitante na nossa mente limitada. Mas não é na de Deus. E ele deixa bem claro que o Evangelho deve ser pregado e que ele escolhe quem ele quer. É Deus injusto? De modo nenhum. Eu creio que fica, pelo menos, mais fácil entender, e que é uma coisa que perturba muitos cristãos, isso aí. Porque vira e mexe eu escuto essa pergunta e pessoas perguntam para mim, mas escuta, e como é que fica? Eu sou eleito, não sou? Não, isso não é coisa para você se preocupar, isso é para Deus se preocupar. Quem elege que tem que se preocupar com isso, não quem é eleito. Certo? Se
pense um pouquinho alguém que é um candidato a presidente. Ele vai estar preocupado com o quê? Não é ele que se elege. Alguém vota nele. Como criação de Deus, criatura de Deus, eu tenho a responsabilidade, sim, de, tendo ouvido esse evangelho, falar, opa, é para mim. E a eleição de Deus por trás já sabia disso. Mas ele enviou assim mesmo o seu filho para todos. Não há exceção. Há salvação para todo mundo. Mas nem todos vão crer. Mais um exemplinho e eu acabei. Tá? Mais um exemplinho. Se conta, eu não sei se isso é um fato verdadeiro, foi usado como ilustração, mas eu já li isso, que a rainha da Inglaterra, ela resolveu, não atual, mas muito tempo atrás, ela resolveu dar anistia para os presos que estavam lá na masmorra. E saiu a ordem, foram lá e falaram, olha, a rainha perdoou a vocês todos, vocês estão livres, abriram as celas e podem sair. Uma boa parte saiu, mas uns resolveram ficar lá. Falaram, por que eu vou sair? Eu gosto daqui. O perdão era para todos, mas nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram. O que você vai fazer? Entrar lá dentro? Não, mas você tem que sair? Não. Ele não quis, foi a escolha. Isso dá para a gente entender o que é soberania. A rainha soberana falou, estão livres, mas não quiseram sair alguns. Eles escolheram. Eles se prepararam para continuar na condenação. Mas estava livre para todo mundo. Nem todos saíram. Isso acho que esclarece muito a respeito do que é uma coisa e outra. E sempre entendam o seguinte, eu nunca posso espremer Deus no pensamento humano para garantir o meu pensamento do que eu acho que é a verdade. Deus é muito maior do que isso. E se nós quisermos limitar Deus no que Ele é, porque nós somos limitados, nós estamos errando. Nunca limitem a Deus. Como ontem eu estava falando sobre curas e tudo, eu jamais limitaria Deus a ponto de dizer, hoje não existe mais cura ou milagre. Não posso fazer isso. Mas fica evidente que não tem. Mas se Deus quiser curar e fazer um milagre, Ele vai fazer. Independente da minha teoria, ou da minha ideia, ou do presente, do como está a coisa. Só sei que Ele faz milagres ainda hoje, nesse sentido. Não de curar, de doenças, essas coisas. Cada uma alma que se salva é um milagre de Deus. Não vamos deixar de pensar assim. E é um milagre eu estar aqui falando com vocês hoje, porque o meu lugar não era aqui. O meu lugar de escolha era o mundo. Mas, pela graça de Deus, estou aqui, e pela graça de Deus, vocês estão aqui, e cada um de nós tem a sua responsabilidade perante Deus. Mas Deus é soberano. Ele trouxe todos aqui. Entendeu?